Alô pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bota na Mesa. O nosso canal de board games sem frescura e sem enrolação. E hoje eu vou trazer aqui pra gente um jogo que ficou um tempo meio esquecido, mas há uns dias o pessoal está querendo saber qual ele é, se ele é bom, se não é bom, porque ele entrou em promoções bem interessantes aí e as pessoas querem saber se valem a pena. E eu tô trazendo aqui para vocês então hoje o Scarabia. Scarabia é um jogo do Bruno Catala e Ludovic Momban. Só você ver aí, são nomes já de peso de autores de jogos, já me chamou a atenção quando eu vi isso. Tá? E ele veio aqui para o Brasil pela Galápagos e ele é indicado aí para 8 anos ou mais, acho que está ok a idade, 1 a 4 jogadores, ou seja, é um jogo que dá para você jogar solo e a partida vai levar aí 15 a 20 minutinhos. Só que se você tiver aí jogando com o pessoal que pensa um pouquinho demais, é propenso a analisar muita jogada, pode ser que a partida demore um pouquinho mais, tá? E nele nós somos aqui arqueólogos que estamos explorando vários lugares do mundo, deserto, oceano, a neve, na floresta, procurando aí escaravelhos dourados que foram deixados aí por uma civilização antiga, tá? E cada arqueólogo então vai ter que ir montando o seu acampamento para fazer escavações desses escaravelhos de uma forma mais eficiente possível, que a gente vai explicar então aqui como a gente vai jogar o Scarabia. Então pessoal, o que a gente vai ter aqui no Scarabia? Cada jogador vai ter aqui uma moldura, que vai ser de acordo com o terreno dele, que ele escolheu, no caso aqui eu escolhi o do deserto. Você vai ter aqui 12 peças com formas geométricas. Vamos lembrar aqui o bongo, patchwork, tá? Que você vai estar usando para fazer o seu acampamento, para você cercar aqui os escaravelhos, tá? Dourados. E aqui vai ser o seu sítio arqueológico que a gente vai montar aleatoriamente com essas 4 peças, que você vai posicionar elas aqui, em volta aqui, dentro desse quadrado. Às vezes ela encaixa bem apertadinho, tem umas posições que parece que encaixam mais fáceis que outras, tá? E ele tem aqui umas montanhazinhas simpáticas que são alguns obstáculos que a gente não pode construir aqui no nosso sítio. Você vai colocar aqui nesses buracos. Isso aqui é uma pecinha que nem precisava, bastava ser um desenho, mas fizeram aqui uma coisa um pouco diferente para ficar mais bonito aí o jogo na mesa. Beleza? E você vai ter aqui também fichinhas de pontos com 1, 2, 3 e 4 pontos, que a gente vai ver como é que a gente vai estar marcando os pontos agora. E a gente tem aqui 12 cartas de missão. No manual ele sugere a seguinte regra, tá? O jogador da vez vai virar aqui uma carta de missão e todos os jogadores vão ter que colocar essa peça aqui dentro do seu sítio arqueológico. Sendo que a primeira peça a ser colocada deve ser colocada encostando em um dos 4 quadrados aqui do centro do sítio, tá? Então como é que a gente vai fazer aqui, Se eu colocar essa peça aqui, isso aqui é o meu acampamento que eu estou montando para tentar pegar aqui os escaravelhos que estão no mapa. Então aqui eu obedeci a regra de colocação inicial. Cobriu aqui as peças do meio e você deve evitar de colocar em cima dos escaravelhos. Por quê? O que a gente está querendo fazer? Como a gente vai marcar pontos no jogo? Vou aqui jogar algumas rodadas para mostrar para vocês. Próxima peça. Essa aqui. Então, você agora, a partir da segunda peça, você tem que colocar as peças encostando numa peça que já está no mapa. Então, eu posso colocar assim, assim. Eu não posso colocar ela não encostando em nada, tá? Não posso colocar ela encostando só numa montanha que estava encostada na outra peça. Não, você tem que encostar pelo menos um ladinho em uma peça que já exista no mapa. Deixa eu ver aqui qual o melhor jeito de eu colocar essa aqui agora. Vou colocar aqui. Não cubro nenhum escaravelho e encostei aqui nessa peça. Vamos ver qual seria a próxima peça. Esse L. Todas as peças têm 5 quadradinhos de tamanho. E olha, aqui eu acho que eu já vou conseguir marcar algum ponto. Será? Vou. Aqui eu consegui cercar um sítio arqueológico, aqui, uma escavação com meus acampamentos. E essa escavação aqui tem um escaravelho.
E o tamanho desse sítio aqui, ó, é 1. Então aqui isso vai me valer 1 ponto. Tá? Digamos que eu tivesse feito aqui, vamos ver com uma outra peça aqui, o que eu vou poder fazer. Se eu tivesse feito isso aqui agora, ó, eu cerquei o mesmo escaravelho, só que a escavação agora tem 2 quadrados aqui de tamanho. Então esse escaravelho valeria agora para mim 2 pontos. Tá? Vamos ver aqui uma outra situação. Se na minha jogada eu cercasse aqui agora, ó, esses escaravelhos aqui, ó. Eu cerquei 2 escaravelhos, tá? E tem o sítio a escavação de 3 quadradinhos de tamanho. Cada um desses escaravelhos agora valeria aqui 3 pontos, tá? Então, em suma, a gente vai estar querendo cercar aqui o máximo de escaravelhos possíveis. Por vezes, você vai ter que colocar uma peça, você vai ter que colocar ela por cima de algum escaravelho, o que não é interessante, mas você é obrigado, se uma peça conseguir ser colocada, você tem que colocar ela, tá? E tentar cercar o maior número de escaravelhos com escavações o maior possível, tá? Sendo que você então vai cercar eles de 1 até 4 de tamanho. Se a sua escavação tiver 5 quadrados de tamanho, ela não é válida, ela ficou muito grande, tá? Então você tem que estar sempre atento aonde colocar cada peça para maximizar aí os seus pontos. E pode acontecer que ao final da partida você tenha peças que você não consiga encaixar ela de lugar nenhum no seu sítio, tá? De jeito nenhum. Então essa peça vai ser descartada, aí você vai deixar de marcar alguns pontos cercando os seus escaravelhos, tá? Qual o problema que eu vejo aqui nessa regra que tem no manual? Então não importa muito se é a sua vez, se é a vez do outro, a gente vai estar aqui abrindo as cartas e colocando as peças. Isso deixa o jogo aí um pouco sem interação, que é uma crítica que eu tenho a essa regra. Contudo, quando eu aprendi esse jogo jogando lá na Ludus, Luderia, o monitor ensinou pra gente uma estratégia que eu achei bem mais interessante, até me assusta ele não estar no manual do jogo, que é o quê? Da sua vez, você vai abrir aqui, ó, 3 cartas, que vão estar aqui com 3 opções de peça para você. E você vai escolher uma dessas cartas e vai descartar as outras. E digamos que aqui eu já coloquei essas 3 peças, mas aí você escolheria uma peça e descartaria as outras num primeiro momento. E aí os 2 jogadores, 3, 4, teriam que colocar essa peça no seu sítio arqueológico. Tá? Por que isso deixa o jogo mais interessante? Agora ele fica mais estratégico, porque você pode olhar qual peça é boa para você e é ruim para o seu colega, né? Então você consegue marcar e também fazer escolhas mais estratégicas para você. Isso aumenta um pouquinho o tempo do jogo, mas a meu ver deixa o jogo aí muito mais interessante, porque ele começa a ter mais interação, marcação e fura-olho aí no jogo. Então essa seria a dica que eu tenho para você jogar o jogo mais estratégico. Usou essa peça, ela descarta, o próximo jogador vai abrir 3 cartas e escolher uma delas, digamos que ele escolha essa. Todos os jogadores vão ter que então posicionar essas peças. Vamos ver aqui. Ó, achei um lugar aqui interessante. Ó, posicionando aqui, interessante nada. Aqui tem mais que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui a escavação não vale ponto nenhum, mas cerquei um escaravelho aqui ganhando 1 ponto. Então todos os jogadores colocam a mesma peça. E as peças que foram usadas você descarta definitivamente. E quando o baralho de missões acabar, você pega aqui essas cartas que foram descartadas inicialmente, reembaralha elas, tá? E começa de novo o processo. O jogador da vez abre 3, escolhe uma, até você acabar com todas as cartas de missão. No final do jogo, o jogador que tiver marcado mais pontos, né, a gente vai contar aqui as fichinhas que você colocou, quem tiver feito mais pontos é aí o maior arqueólogo aí que conseguiu ter mais sucesso escavando aí os escaravelhos no seu sítio. Então, pessoal, esse foi aí o Escarábia, tá? Com a sua regra normal e essa regra da casa que eu aprendi, que eu recomendo para vocês, que eu acho que deixa o jogo muito mais interessante, tá? E se você quiser jogar ele no modo solo, ele tem um desafio um pouco diferente, em que você vai estar tentando, você vai abrir as cartas de missões, muito similar ao jogo normal, uma de cada vez, e seguindo as regras você vai estar tentando cercar todos os escaravelhos, tá, do mapa, sem
cobrir nenhum deles com a peça. Se você não conseguir colocar uma peça, você já perdeu. Você tem que colocar todas as peças cercando todos os caravelhos sem cobrir nenhum deles. Tá? Esse é o desafio do modo solo. Particularmente eu acho ele muito difícil. Eu tentei poucas vezes, eu acho que dependendo do setup aqui do jogo, ele chega a ser impossível esse desafio no modo solo. Tá? Mas se vocês quiserem tentar, dizem aí que é possível. Eu particularmente nunca consegui cumprir aí esse desafio no modo solo do Scarabia. Mas resumindo, é um jogo muito interessante, tá? Que eu adoro apresentar ele para novos jogadores. Ele tem a favor dele ser um jogo simples, um jogo rápido. O contra dele, para mim, é essa questão da pouca interação na regra normal, mas que com essa regra da casa melhora bastante. E ele é propenso aí um pouco ao AP, né? O pessoal demorar para fazer a sua jogada. Eu acho que ele não fez tanto sucesso assim, porque ele saiu junto com vários outros jogos parecidos com essa questão de colocar peças. Ele saiu próximo ao Baden Park, Indian Summer, o próprio Bongo lembra algumas vezes, pelo menos o formato da peça. Então ele foi um jogo que ficou meio ofuscado aí no meio de outros jogos, tá? Mas é um jogo que quando eu conheci, eu gostei bastante e sempre que tem algum jogador novo aqui em casa, ele me vem à mente como uma opção para estar jogando aí com esse pessoal. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do jogo, deixem aí o seu joinha e não se esqueçam de se inscrever e marcar o sininho para ficar sabendo e acompanhar aí nossos próximos vídeos. É isso, até a próxima!